Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo, transmitido aqui pelo canal 48.1 da Ubra TV e também através dos principais canais digitais NET, Claro Vivo e Tubarão, e também simultaneamente pelo YouTube e Facebook, essas duas plataformas que tu já pode compartilhar. Olá, e no Papo de Saúde de hoje vamos falar sobre doenças cardiovasculares. E quem está conosco é o presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, a Socergs, o Dr. Fábio Canhelas Moreira. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Obrigado, Amanda. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo à nossa bancada. Você de casa que nos assiste já sabe, o nosso programa é interativo. Então venha trazer a tua dúvida ou comentário através do nosso telefone 3029 8080. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Aqui no Papo Certo, tu pode sugerir o assunto, o tema e inclusive o convidado que tu queres ver aqui na bancada conosco. Então acessem lá o nosso Instagram, papocerto.com.br. Doutor Fábio, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo e no Brasil não é diferente. Quais são as doenças cardiovasculares cardíacas, as mais comuns que nós temos? Bom, João, vamos começar situando o nosso problema, né? Eu sempre faço um comparativo com o Covid, para as pessoas entenderem a magnitude do problema das doenças cardiovasculares. O Covid, se vocês lembram, 2020, que foi o ano também um dos anos críticos da pandemia, o Covid matou 250, 300 mil pessoas no Brasil. Nós temos um site dentro da Sociedade de Cardiologia do Brasil, a SBC, que chama Cardiômetro. Esse link mostra a quantidade de mortes até o momento no Brasil. Hoje nós estamos em quase 340 mil mortes. É mais que o Covid. Mais que o Covid, e isso é anualmente e não acabou o ano ainda. E isso é todo ano, a nossa média chega a 440 mil, num país de 212 milhões de habitantes aproximadamente. Então, assim, essa é a verdadeira pandemia que nós não nos damos conta e que chega todo dia nas nossas emergências, às vezes não chega em casa, né? Não chega nas UTIs e não chega nas emergências por conta de que o óbito ocorre em casa e a maioria das pessoas não se dá conta, não é? Então, assim, realmente as doenças cardiovasculares são as líderes de mortalidade no mundo, né? E eu agradeço enormemente a oportunidade da gente estar aqui podendo conversar sobre essas doenças, né? Principalmente as principais, as que mais matam dentro dos problemas cardiovasculares, que são a hipertensão, que é a líder das doenças cardiovasculares, que é um inimigo silencioso que nós temos, né? E o infarto do miocárdio, as cardiopatias isquêmicas, né? Por falta de sangue, por falta de circulação nas artérias do coração,
nós temos o infarto, a angina, que são doenças também que nós podemos prevenir. Eu sabia que os números eram altos, mas eu não imaginava que fosse, comparando com o Covid de 2020, praticamente o dobro, né, de mortes. Então, realmente é um número bem estarrecedor e é um grande alerta para todos nós que estamos aí assistindo o programa nesse momento. E falando em alerta também em prevenção, quem deve fazer o check-out, doutor, e a partir de que idade o senhor recomenda? Bom, Amanda, isso não é uma regra, tá? Mas eu sempre digo assim, o check-up cardiovascular, o check-up de saúde, ele já começa no consultório do pediatra. Né? As meninas, né, João, as mulheres, o sexo feminino, para variar, está sempre na nossa frente. Né? Por isso vivem mais, diga de passagem. Vivem mais. Então veja que as meninas, a mãe leva já no consultório do ginecologista, uma pré-adolescente, e o gineco já pede exame de açúcar, exame de colesterol, né, ausculta o coração. Já o menino, né, por experiência própria, não que eu tenha filhos homens, eu tenho 2 meninas, mas de consultório, o menino ele já vai mais tarde no consultório. Se você está jogando bola, está correndo, está andando de skate, o pessoal não se preocupa muito, né, dá atenção à menina. Né? E eu diria assim, então por isso que eu digo que não existe uma receita de bolo. Se você tem um menino em casa que é um pouquinho com sobrepeso, você vê que ele só fica no videogame, né, gordinho, não faz atividade física, e mesmo aquele que faz, não custa levar no pediatra ou já no clínico geral e fazer a primeiro screening de laboratório, eu diria. Eu diria que o médico clínico ou cardiologista ou o próprio gineco, no caso das meninas, ouvindo o coração, não vendo que não tem nenhum sopro importante, e fazendo um bom screening de sangue com dosagem de colesterol, função do rim e açúcar e função de fígado, nós excluímos a grande maioria dos problemas que iniciam normalmente nessa fase. Claro que se nós vamos ir nos detalhes, aquele adolescente que já fuma, aquele adolescente que já está usando cigarro eletrônico, que as pessoas acham que é uma maravilha, não causa problema, causa muito problema. Então, assim, tudo isso tem que ser avaliado lá nessa idade. Mas depois, a partir já de adulto, né, eu diria que assim, o ideal para ambos os sexos é que pelo menos a partir dos 40 anos comece uma avaliação geral, uma avaliação global de saúde. Anualmente? Anualmente. Bom, você já meio que falou essa questão então da qual a idade para ver, se preocupar e ficar atento com as crianças. O senhor comentou já que já na adolescência já é um sinal que a gente já tem que estar atento, né? E o senhor comentou um pouquinho também daquele adolescente que já faz menos esportes, né? Hoje em dia, me parece assim, que até uma questão de segurança, né? Que eu me lembro quando era criança, que não faz tanto tempo assim, a gente jogava bola na rua, né? Hoje em dia, vamos supor, até eu ia para a escola a pé. Hoje, minha filha, que tem 13 anos, não tem como eu deixar ela ir a pé para a escola, né? Então, os adolescentes já estão com menos momentos de atividades físicas. Então, isso tem aumentado o número de casos de adolescentes com problemas cardíacos? Não, com certeza, principalmente de problemas de colesterol. Né? Principalmente o fast food, as comidas processadas. Né? A gente vê muito, independente às vezes do peso, adolescentes que já têm histórico familiar, que têm uma bagagem genética importante, mesmo eles sendo de peso ideal, às vezes já com problemas metabólicos de colesterol alto, açúcar no limite, né, por conta de má alimentação. Né? E, obviamente, às vezes, na maioria desses adolescentes que não têm muita atividade física, essas calorias ingeridas, elas são muito maiores do que a caloria gasta só no colégio, né? Então, o ideal é que, pelo menos, a gente estimule nossos adolescentes, as nossas crianças, a pelo menos 50 minutos de atividade 3 vezes por semana, atividade aeróbica. Seja no final de semana, seja um dia da semana, 2 de finais de semana, jogo de futebol, vôlei, beach tênis, que está na moda agora, corrida, caminhada em família. Isso é muito importante, a prevenção começa lá embaixo. Eu sempre digo assim, quando a gente pega
nós médicos vamos pegar e fazer um check-up num adulto de 40 anos e ele já apresenta uma placa ou calcificações na aorta, ou placa nas artérias que dão a circulação cerebral, nas carótidas, é porque essa placa começou há 20 anos, 15 anos atrás a se formar. Então lá com 20, lá com 30, já começou. É como um cano, né? Quando ele começa a enferrujar, ele não começa, né? Um cano de pia para entupir, a gente tem que botar muita sujeira ali, vai indo, vai indo. Chega um momento que a gente liga a torneira e o cano e a água transborda. Então é isso que acontece na nossa circulação. As doenças nunca ocorrem subitamente, a não ser que seja um problema congênito que venha da barriguinha da mamãe. Normalmente é progressão, é má alimentação, más práticas, né? Sedentarismo, né? Uso do tabaco, né? E sobrepeso. Podemos considerar esses, então, os principais fatores de risco: sedentarismo, sobrepeso, hipertensão, diabetes, tabagismo. Esses são os principais. Se eu pudesse elencar numa mão esses 5 aí, realmente são os 5 vilões aí que a gente tem que realmente atuar. Tu comentaste em relação à alimentação. Claro que sabemos que ela é fundamental, mas se hoje for avaliar em percentuais, as pessoas adoecem mais do coração por causa da alimentação ou por problemas genéticos? Não, com certeza por alimentação. Com certeza por alimentação. E eu aproveito para ressaltar aqui também, né? As pessoas sempre se preocupam no consultório, eu estou comendo muita gordura, e a gente se esquece do carboidrato. Pão, massa, arroz, as farinhas, né? O carboidrato da bebida alcoólica, tudo isso acaba lá na frente virando colesterol elevado. Então, assim como regra, sempre, às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer dieta, têm dificuldade de consultar nutricionista, e eu sempre oriento no consultório e está cada vez mais claro para nós cardiologistas, o grande vilão hoje em dia é o carboidrato. Então, comece cortando carboidrato da noite, comendo, dá mais ênfase na proteína, numa salada, no atum, numa sardinha, no omelete, carne magra, alterne com peixe, frango, não é? E deixe, se for comer o arroz, deixa para o período do almoço, né? E não, preferencialmente no dia que você vai se exercitar, vai gastar esse carboidrato, né? Então, porque isso faz muita diferença. Claro que não é o ideal, quando nós queremos perder peso, tem que fazer realmente uma conta matemática, quase que o nutricionista pode nos ajudar, que é o que você ingere e o que você gasta. A gente estava falando antes, que a gente dá uma corridinha de 15, 20 minutos, é um desafio para muitas pessoas, né? De correr 20 minutos e daqui a pouco comer um bombom, tem 300 calorias, foi tudo que tu se esforçou ali, deu um 0 a 0 já. Às vezes o paciente chega para a gente, a primeira pergunta, a segunda que a gente faz, e o exercício, como é que tá? Não, doutor, faço, jogo 2 vezes por semana futebol. Tá, mas é só o futebol? Não, depois tem aquele churrasquinho com uma cervejinha, então... E eu jogo de goleiro. Então, gasta 800 calorias e come 3.000 depois. Então, assim, o esporte... já podemos tirar isso, se eu pudesse tirar esse futebol e botar só caminhada para ele, seria melhor. Eu prefiro que tu jogue uma vez futebol, então, e caminha mais 3 aí para a gente fechar a conta. Para não correr o risco do churrasco depois da caminhada. Não cortar o churrasco, né? Doutor Fábio, e quem que está mais propenso a problemas cardíacos? Homens ou mulheres? Essa é uma pergunta muito boa, João. Normalmente as meninas, as garotas, elas até a mulher parar de menstruar, elas têm sempre o risco cardiovascular 10% menor do que os homens. Quando as taxas de hormônio caem, esse risco se iguala. O risco de doença cardiovascular se iguala. Mas, hoje em dia, com tantos exames que a gente faz para prevenir doenças e dependendo a gente tem que individualizar o tratamento, individualizar o indivíduo. Eu nunca penso quando uma mulher entra no consultório e ela tem 10
10% de chance a menos que aquele par masculino que saiu do meu consultório com a mesma idade. Eu quero saber o fator de risco dela, eu quero saber a história familiar, eu quero saber se ela faz exercício, se ela se alimenta bem. Se é uma paciente que vai ao consultório, que está com peso no seu ideal, um pouquinho acima, e consegue se alimentar bem, é um tipo de prevenção, são alguns tipos de exame. Se ela está com sobrepeso, estressada, na verdade, ela tem muito mais risco do que aquele indivíduo que saiu antes do sexo masculino. Então, assim, são condutas que a gente tem que individualizar. E isso só o médico, o especialista, sabe determinar e graduar. Mas em relação, doutor, à prevenção, os cuidados dos homens e das mulheres são iguais? Eu diria que praticamente iguais. Praticamente iguais, né? Alguns cuidados de consultório que as mulheres, algumas medicações que normalmente as mulheres usam como anticoncepcionais e reposição hormonal por algumas doenças ginecológicas, nos levam a tomar alguns cuidados a mais e interagir mais com o ginecologista. Mas, como regra geral, eu diria assim, uma mulher saudável, ela vai na sua gineco, no seu cardio, e ele vai vai perguntar se ela usa hormônio ou não usa hormônio por determinadas situações, e aí ele vai medir a pressão, porque alguns hormônios anticoncepcionais aumentam a pressão, né? Alguns anticoncepcionais, dependendo da história familiar da paciente, aumentam o risco da dislipidemia, que a gente chama do aumento do colesterol. Então, são coisas que a gente tem que individualizar. Perfeito. Pessoal, nós chegamos no finalzinho do nosso primeiro bloco e o papo de hoje é de saúde, hein? Um tema muito interessante. Então, fiquem com a gente que em um minutinho nós voltamos. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Quero também lembrar vocês que o Papo Certo ele é transmitido de segunda a sexta às 20h30, sempre com um programa inédito para vocês. Doutor Fábio, quais são as outras doenças que podem ser confundidas com doenças cardíacas? Bom, normalmente as doenças mais frequentes que causam confusão com a doença cardíaca são as doenças do aparelho digestivo, né? O esôfago, que é a estrutura que liga a boca ao estômago, que faz a comida descer até o estômago, ele muitas vezes sofre de gastrite, de azia, né, de refluxo, né? O ácido do estômago entra para dentro do esôfago e causa um espasmo, uma contração desse esôfago que causa às vezes dor igual, muito semelhante à dor do infarto, à dor da angina. Com um detalhe, com um agravante, se a gente coloca uma medicação sublingual para dilatar a veia, a artéria do coração, para aliviar a angina, ela dilata essa musculatura do esôfago também e alivia a dor. Então, confunde muito o diagnóstico. Uma outra situação são as inflamações das cartilagens ósseas, a chamada síndrome de Tietz, que também nos confunde. Mas tem uma série de outras situações que realmente o cardiologista, através do eletro e da conversa,
consegue separar muito bem, porque a dor da angina, a dor é muito típica, né? Às vezes os pacientes, por tradição e por cultura, vêm com aquela história, não procurei atendimento porque o coração não dói. O coração dói sim. A dor de infarto é uma das 4 dores mais fortes dentro da medicina. Né? A dor de parto, dor de cólica renal, né? E a dor de infarto são dores violentas capazes de fazer o indivíduo desmaiar. Então, assim, dói sim. Então, a gente tem que realmente, independente do tipo de dor, se ela irradiou para o queixo, para a mandíbula, para o braço direito, braço esquerdo, às vezes dor de infarto, 5% irradia para o braço direito e a pessoa acha que é tendinite. Então, vale a pena relatar isso ao seu médico. Doutor, vamos falar um pouquinho, então, sobre a SOCERGS, que é a Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Traz para a gente como que ela funciona. Bom, a Sociedade Gaúcha de Cardiologia é uma entidade bastante tradicional no Brasil. Nós temos 2 funções primordiais. Uma é a atualização científica do cardiologista e o outro é a parte social para a comunidade médica, a comunidade leiga. Então, assim, hoje nós somos o 3º maior congresso do Brasil, nós só perdemos para o Congresso Brasileiro de Cardiologia, que esse ano foi aqui em Porto Alegre. Nós tivemos 10 mil cardiologistas aqui na cidade. 10 mil? 10 mil, tá? Foi um congresso sensacional, não foi melhor porque nós não pudemos usar o embarcadeiro, choveu, né? E nós tínhamos a Cidade do Coração lá em que nós íamos realizar atividades culturais para a cidade, não conseguimos, para a população não conseguimos fazer. Por causa do nível do Guaíba. Fechou o embarcadeiro, né? E nós estávamos com a estrutura pronta, montada, paga, para ensinar a comunidade a atender parada cardíaca, ensinar os estudantes das faculdades e dos colégios a identificar uma parada, um engasgamento de criança, todo com o envolvimento das ligas de acadêmicos de medicina, inclusive da Liga da UBRA, tá? E não pudemos realizar. Tá? Então, nosso congresso é o 3º maior congresso do Brasil, é um congresso que traz muita atualização, normalmente são 1.500 ou 1.800 cardiologistas, sempre em Gramado, em agosto, aí a gente tem muito orgulho disso. E nós representamos a sociedade no Brasil, todas as campanhas que a Sociedade Brasileira de Cardiologia faz no Brasil inteiro, nós trazemos para cá, de prevenção contra o tabagismo, prevenção contra cigarro eletrônico, campanhas contra o diabetes, emagrecimento, não é? Fazemos campanhas em parques, fomos muito prejudicados na época da pandemia, porque nós não conseguimos realizar esses eventos, mas é uma entidade estritamente que é ligada, tem a sua visão para a comunidade. Doutor Fábio, outro assunto é sobre o transplante do coração, que foi muito falado agora no caso do apresentador Fausto Silva, que teve esse problema. Você podia falar para nós como funciona? Excelente, João, excelente essa pergunta. Acho que falta um pouquinho de esclarecimento para a comunidade em relação a isso. Primeiro, novamente situando a questão, os programas de transplante, eles são estaduais. Então, cada estado tem o seu programa. Tá? Diante disso, os centros de referência, eles listam nesse software, nesse programa, os pacientes de acordo com a gravidade da doença e do tempo, e colocando nesse software o peso, a altura, onde mora, a condição social. Esses pacientes são todos avaliados pelos programas de cada hospital, de cada serviço. Nós temos 3, pelo menos, fortes aqui em Porto Alegre e mais alguns no interior. Tá? E essa lista, ela não tem como ser burlada. Então, quando surge um órgão, né, o software, o programa, ele lista os pacientes por gravidade, se o paciente está internado ou não, e por tempo de espera e por tipo sanguíneo, para que esse paciente receba o coração certo. E também pelo tamanho, pela superfície corpórea. Não adianta um coração de um adulto numa criancinha. Então, isso circula, essa lista, existem profissionais médicos que fazem plantão diário e semanal e 24 horas, que recebem a informação do potencial doador e rodam a lista. Então, assim, os pacientes, eles vão buscar, nenhum hospital sabe do outro, não sabe, eu da Santa Casa não sei do Clínicas e não sei do Instituto, os níveis de gravidade. Então, eles oferecem, eles sabem, o programa determina quais são os pacientes mais graves lá.
Esse sistema é um sistema do Estado ou é um sistema nacional? Nos outros estados é quase que igual. Tá? Então, isso era uma coisa que tinha que ser esclarecida à população, porque assim, não me detive, e até eticamente a gente não liga para médico do paciente tal, para saber o que aconteceu, o problema, mas acredito piamente, assim, fielmente, que não houve nada de anormal nessa condução. Ele simplesmente era um caso muito grave que não saía do hospital. Né? E aí, talvez pelo peso, pela altura, fechou todo isso, porque também não adianta oferecer um coração se a tipagem sanguínea não fecha. É botar aí que a rejeição vem aguda. Então, uma série de coisas que às vezes falta a elucidação para a nossa população. E, doutor, depois que o órgão, então, é encontrado, a pessoa que vai receber, o paciente que vai receber o órgão, ele é removido, e quanto tempo tem entre tirar de uma pessoa e colocar em outra? Olha, não existe um período assim, crucial, assim, uma data, mas pelo menos assim, até porque as soluções de gelo que a gente preserva o coração é a mesma solução que nós usamos quando nós fazemos a ponte de safena. O coração, às vezes as pessoas não se dão conta, mas quando a gente faz a ponte de safena, o coração praticamente fica parado. Numa solução com gelo, potássio, sal, e aí depois para ele voltar a funcionar, se recebe um choquinho e volta a funcionar. Então, assim, umas 4 horas... e assim, isso é uma outra coisa que influi também na doação, né? O tempo de captação, né? Porque o paciente, quando ele recebe o ok, a equipe recebe o ok da família e aquele paciente é o ideal, também ele tem um certo tempo para esperar, que depende individualmente de cada um, porque os órgãos começam a se deteriorar, né? Então, mas o mais importante que eu saliento, isso são aspectos técnicos, é a questão da doação, né? Hoje nós temos as mídias aí, os nossos hospitais principais aí têm feito grandes campanhas, né? E pessoal que tem rede social, colocando na sua rede social que é doador, né? Avisando a família. Isso aí nós só vamos beneficiar muita gente, né? Porque infelizmente viver ou morrer depende um pouquinho só da gente, né? Então ninguém está livre disso. Eu acho que nesse momento a gente que participa lá na Santa Casa, por exemplo, de programas de doação, a gente sabe como isso muda o futuro dessas outras pessoas. Bom, então vamos cuidar todos muito bem dos nossos coraçõezinhos para a gente poder doar e ajudar a salvar vidas. Muito obrigada, doutor Fábio, pela tua presença. Eu que agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui esclarecendo a nossa população. Contem sempre com a gente aí. Agradecemos o pessoal de casa pela audiência, né? E lembrando que o programa é reprisado amanhã às 7h30 da manhã. Então, o Papo Certo fica por aqui e amanhã mais um programa inédito para vocês. Até lá!